Vamos resolver agora a questão número 7 da prova da OBMEP 2018, primeira fase, nível 1. Na figura 1, a área pintada corresponde a 1/4 da área total. Em qual figura a fração correspondente à área pintada é a maior? Como você viu, o enunciado nos diz que a área pintada aqui corresponde a 1/4 da área total. Por quê? A figura original foi dividida em 4 pedaços iguais e uma dessas partes, um desses pedaços, foi pintado, por isso 1/4. Quando a gente olha para a figura 2, você percebe que a figura foi dividida em 3 pedaços iguais e apenas um desses pedaços foi pintado. Portanto, a fração pintada aqui corresponde a 1/3 da figura total. E se você não tem muita certeza de que esses pedaços são exatamente do mesmo tamanho, são pedaços iguais, vale a pena conferir os tamanhos pelos quadradinhos. Se você contar os quadradinhos aí na malha que aparece no seu enunciado, você vai ver que a quantidade de quadradinhos que você conta aqui é exatamente a quantidade de quadradinhos que você conta aqui, que é exatamente a quantidade de quadradinhos que você conta aqui. E, além disso, o número de quadradinhos que você vai contar aqui na perpendicular, como se fosse a altura desse triângulo, é exatamente a mesma quantidade aqui e aqui. E uma outra maneira de perceber que, de fato, esses pedaços são todos iguais, seria cortar cada um desses triângulos bem ao meio, como eu faço aqui agora. Estou cortando esse triângulo de cima ao meio. Estou cortando esse triângulo aqui da esquerda pintado ao meio. E agora eu vou cortar o terceiro triângulo ao meio. Note que cada um desses pequenos triângulos são cópias uns dos outros. Então, esses pedaços todos aqui são iguais. Portanto, se você olhar dessa forma, você verá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos, todos iguais, em que foram pintados 2 pedacinhos. E aí, em vez de escrever 1/3, você vai escrever 2/6, que é a fração equivalente. Passando para a figura 3, a gente vê que a figura foi repartida em 6 pedaços menores, todos iguais, e que foram tomados 2 desses 6 pedaços. Portanto, a fração correspondente aqui, a parte pintada, é 2/6. Mais uma vez, isso pode ser substituído pela fração equivalente, 1/3. Passando para a figura 4, eu percebo que a minha figura foi repartida em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais, dos quais 2 foram tomados para ser pintados. Portanto, a fração correspondente à área pintada aqui é 2/5, porque eram 5 partes iguais e você pegou 2 para pintar. E, finalmente, na figura 5, você vê que a figura foi dividida em 2 pedaços iguais e você pegou um deles para pintar. Portanto, o que corresponde à área, à região pintada, é a fração 1/2. Como o problema pergunta qual é a fração maior, eu preciso olhar para essas frações 1/4, 1/3, aqui é 1/3 de novo, 1/4, 1/3, 2/5 e 1/2 e ver qual dessas frações será a maior. O que a gente tem que fazer agora é verificar qual dessas 4 frações é a maior. Uma das maneiras de se fazer isso é transformar todas elas em frações equivalentes, de modo que os denominadores fiquem todos iguais. Essa é uma maneira tradicional, muito comum, de se comparar frações. Mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu queria que você observasse, por enquanto, apenas as 3 primeiras frações. Vamos esquecer, durante os próximos minutos, a terceira fração lá, o 2/5. Olhe apenas para essas 3 frações. O que elas têm em comum? Elas têm o mesmo numerador, 1, 1 e 1. E quando frações têm o mesmo numerador, a maior delas
será aquela que tem o menor denominador. Portanto, entre 1/4, 1/3 e 1/2, a maior fração é 1/2, justamente porque tem o denominador menor. Dessa forma, eu posso eliminar essas duas frações, porque, como eu estou procurando a maior, elas estão automaticamente eliminadas da minha resposta. O que falta agora é eu comparar essa fração com a fração 2/5 e ver qual das duas é a maior. E aí, nesse caso, eu vou recorrer à técnica usual, que é escrever cada uma delas por meio de uma fração equivalente, de modo que os denominadores sejam iguais. Então, por exemplo, 2/5 pode ser escrito como 4/10. E 1/2 pode ser escrito como 5/10. Dessa forma, você consegue comparar as duas frações e perceber que a fração que está à esquerda é maior do que a fração que está à direita, porque quando duas frações têm o mesmo denominador, será maior aquela que tem o maior numerador. Portanto, a resposta para o nosso problema está aqui. Isso quer dizer que entre as 5 figuras, aquela em que a parte pintada corresponde à maior fração é a figura 5. Há ainda uma outra maneira de se fazer a comparação entre essas duas frações. Eu vou escrever 1/2 através de uma fração equivalente, que eu escolhi ser 2/4, e vou comparar 2/4 com 2/5. Dessa forma, eu tenho duas frações com o mesmo numerador. Nesse caso, eu posso usar a mesma técnica que eu usei para eliminar 1/4 e 1/3. Quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior será aquela que tem o denominador menor. Então, da mesma forma, a gente conclui que entre essas duas frações, a maior é a que está à nossa esquerda. Essa, portanto, é uma outra maneira de se fazer a comparação entre 1/2 e 2/5, chegando mais uma vez à conclusão de que a resposta é a letra E.